Abra sua Bíblia, fazendo um favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. Daqui a pouco eu completo o assunto que eu estava falando, aqui no presencial. Tem alguém no nosso meio que você ainda não é batizado nas águas, está fazendo o curso de batismo, você está fazendo o curso, levanta a sua mão. Está fazendo? O professor está esperando você na porta da igreja. Se você está fazendo o curso, pode ir e acompanhar, tá bom? E nós temos uma diretriz hoje para o batismo que vai acontecer agora, no final do mês, daqui a pouquinho. Abriu? Chegou? Vamos lá. 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olhe para mim, só para a gente resolver uma questão teológica aqui. Em que nome é certo batizar nas águas? Em que nome é certo o batismo nas águas? No nome de Jesus, igual Pedro batizou, ou no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual Mateus 28 ensina? A Bíblia ensina, na grande comissão, que nós devíamos ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O escritor que fala isso é Mateus, que é uma ordem expressa de Jesus. O livro de Atos foi escrito por Lucas, que conta a história da igreja. E aqui ele relata batizando em nome de Jesus. Bom, batizar em nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a mesma coisa. Porque Jesus Cristo diz assim: eu e o Pai somos um. Somos um. Agora, eu fico com a ordem de Jesus, no batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A única igreja que batiza no nome de Jesus que eu conheço é a Congregação Cristã do Brasil. Nós, todos os demais cristãos do mundo, batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Mas batizar em nome de Jesus é a mesma autoridade da Trindade. Eu e o Pai somos um. Agora, se é Lucas que ensina, e se é Jesus quem manda, vamos na cadeia de ordem de comando, a gente fica com Jesus. Certo? Então, só para entender. E qual o batismo que é certo? O batismo nas águas ou o batismo por aspersão? Qual o batismo que é o correto? Aspersão é jogar água na cabeça da pessoa quando ele nasce, ou quando ele recebe a fé, ele faz sua confissão de fé. A Bíblia fala que batismo, sempre que há batismo na Bíblia, tinha quantidade de água. Porque batismo é verbo, significa imergir. E imersão é diferente de aspersão. Então, o batismo que a igreja aceita como batismo bíblico é o batismo por imersão. Certo? Então, é isso. E quando uma pessoa é batizada, quando nasce, ela não tem condição de arrependimento. Ela não tem condição de crer. É a mesma coisa, eu apresento criança. Só hoje apresentamos 2 crianças aqui. Todo domingo tem. A criança, ela foi trazida. Ela não veio por sua livre e espontânea vontade. Não gerou fé no coração dela. Ela apenas foi trazida para a sua consagração, como era costumeiro. Um costume israelita de apresentar a criança no templo depois de 8 dias de vida. Nós consagramos nossos filhos ao Senhor. E quando ele entende a fé, ele toma a posição de batismo. Porque a fé gera arrependimento, que gera decisão. Amém? Beleza? Então vamos lá. E arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós é a promessa, para os vossos filhos, para todos ainda que estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava, dizendo:
salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, todos os dias, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia o que ia sendo salvo. Qual que é a probabilidade de nós termos pessoas não batizadas dentro de uma igreja? Maior ou menor do que lá fora? Menor. Aonde estão as pessoas que ainda não creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador? No templo, a sua maioria, ou lá fora? Lógico que é lá fora. Por isso, nós que estamos aqui no templo hoje, nós somos chamados para a grande comissão, que está no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Quando Jesus está convidando a igreja a ir, ele fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o chamado para a igreja. Aí também em Marcos, capítulo 16, verso 16, o mesmo Jesus fala novamente isso, que Marcos traduz um pouco diferente do que traduziu Mateus. Quem crer e for batizado será salvo, e quem, porém, não crer será condenado. Mas no 15, ele convoca a gente para a comissão. Ele diz: ide por toda a Piracicaba, pela internet, por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. No 16 fala que aquele que acredita será salvo. No 17 ele fala, Eduardo, de sinais que nos seguiriam. E diz assim: estes sinais hão de acompanhar. Presta atenção, Alexandre, presta atenção, Gil, presta atenção, Robinson, Dirley, presta muita atenção. Olha só o que vai acompanhar você. Em meu nome, demônios vão ser expulsos. Em meu nome, falarão novas línguas. Dá um glória a Deus. Olha o 18, em meu nome pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, Juliana, e eles ficarão curados. Esta é a autoridade delegada por Jesus a alguém chamado igreja. Eu e você, nós, fazemos parte da grande comissão. Então nós temos uma responsabilidade como igreja. E eu estou muito à vontade, porque a palavra que Deus deu para a pastora e a interpretação vem muito a calhar daquilo que eu falei no culto da manhã. Aqui nós estamos com as instruções de Lucas, o homem que escreveu Atos dos Apóstolos. Atos, pensamos que fala sobre uma igreja perfeita, não é? Que é uma notícia boa? Não tem igreja perfeita. A igreja perfeita vai morar no céu. Porque a luz do crente vai brilhando cada dia como a luz da aurora até chegar à perfeição. Isso é na glória. Mas aqui Atos nos dá algumas reflexões de uma boa igreja. E eu gostaria que a nossa igreja se enquadrasse nas reflexões que nós vamos falar aqui, porque aqui mostra uma igreja realmente que trabalhava em prol do evangelho. Uma igreja ideal é uma igreja que baseia a sua vida em 4 pilares: palavra, comunhão, adoração, evangelismo. E a igreja de Atos, ela tinha essa característica de doutrina dos apóstolos, coinonia, adoração e evangelizava. Atos não parou ainda, não deixou de ser escrita a igreja de Atos, André. Ela continua sendo escrita.
Um dia eu fui pregar numa igreja, eu falei assim, irmãos, abram a sua Bíblia no Atos 29. E eles procuravam assim, alguns já começaram a rir, porque sabia que só tinha 28 capítulos. E eu tinha falado de propósito, porque o capítulo 29 está sendo escrito por nós. Você está escrevendo o capítulo 29 da igreja de Atos. Você pode dar um glória a Deus? Levanta a sua mão e fala assim, eu sou a igreja do capítulo 29. Atos não tem bênção apostólica, não tem ponto final. Atos continua sendo escrito. Atos não é um livro fechado, mas está aberto. Nós estamos fazendo o Atos, e quando a igreja for tirada, o livro vai aumentar de capítulos. Talvez o seu testemunho vai estar lá. Talvez a manifestação de Deus na sua vida vai estar lá. Talvez histórias como a de alguns queridos aqui no livro de Atos será a sua que será escrita. E o livro de Atos fala de uma igreja baseada em 4 coisas. Você quer conhecer uma igreja cheia do Espírito Santo? A gente às vezes confunde estilo de igreja com unção de igreja. A nossa igreja bate palma. Isso não quer dizer que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu já preguei em alguns lugares, e quando pregava eu falava assim, o diabo está matando, e já ouvi gente dando glória a Deus. O glória a Deus era tão automático que a pessoa não estava sentindo o que estava sendo falado, apenas se a entonação da voz aumentava o aleluia e o glória a Deus. Então, estava tendo entendimento daquilo que eu estava falando. Já fui pregar numa igreja, uma pregação, igual eu prego aqui, eu não mudo o meu estilo. Aquele dia eu mudei, prometi para mim mesmo nunca mais mudar. Foi numa rua, lá na cidade de Rio Claro, numa igreja Canelinha de Fogo, bem pequenininha. Irmãos, eles dirigiram o louvor com fervor, mas eles gritavam no louvor, eles cantavam, eles diziam tanto glória a Deus, e eles pulavam. Eu falei, meu Deus, aqui vai ser fácil de pregar. Tem lugares que é mais difícil de pregar. Nossos amigos, quando vêm pregar aqui, eles falam assim, pregar lá na igreja do Toninho não é tão simples assim, porque você fala, e o povo fica olhando na tua cara, e mais? E aí? Isso é um bom sinal. É que você é acostumado com banquete. Vou dizer de novo, você está acostumado com banquete, vai dando glória a Deus. Eles falam, não é um só, é vários que falam. Eles falam assim, lá você fala, e as pessoas ficam olhando para você. Elas ficam assim, o que vai vir agora? E a gente, se não tiver estudado o texto, passa vergonha. E é bom que passe mesmo. E aí eu estava naquela igreja pregando lá, e aí chegou a minha vez de pregar. Irmãos, eu comecei do meu jeitão. Quando eu estou num lugar, vou dar uma dica para você que é pregador, você tem que trazer o povo para você. Eu já conto uma historinha, já consigo trazer as pessoas para mim, para depois seguir com a palavra. Essa semana, minha mãe está aqui, Dona Mafalda, está usando o WhatsApp. Ela está a caça de um namorado, né? Minha mãe está usando o WhatsApp. E ela mandou, não sei se o Tavinho viu, vocês viram? Ela mandou no WhatsApp uma historinha. Mal se matei da risada. Conta ou não conta? Então tá bom. O IBGE chegou na casa de uma pessoa, o camarada estava estressado, e o cara do IBGE estava estressado, fazia um Instituto Brasileiro de Pesquisa, né? Tem alguma coisa junto aí. Aí ele chegou lá e bateu o pão e falou assim, qual é o seu nome? O rapaz, tudo à vontade, falou assim, Adão. Nome da sua esposa? Ele falou assim, Eva. O cara falou assim, vai dizer que a serpente mora na sua casa, engraçadinho. Ele falou, mora assim, sogra, vem cá que quer falar com você. Aí eu conto uma história assim, as pessoas já ficam tudo perto de mim, assim. Aí aquele dia eu contei a história, a turma não deu nem risada. Comecei a pregar, ninguém... A moça do louvor que mais pulava assim, ó. Ela tinha umas 30 pessoas, dava para ver um por um.
A senhora que dava aquele glória a Deus orava em língua estranha assim, ó. Eu falei, o problema é comigo. E eu tentando falar, colocar os textos no seu lugar, e a hermenêutica, e preocupado com a história, começo, meio e fim. Eu falei, não vai virar. Não vai funcionar. Eles vão falar assim, esse que é o pregador que vocês trouxeram? Mas segurei, mais 2 minutinhos, já deu um glória, daquele zoom bem alto do microfone até estourar. Isso aí. Quando eu dei o glória, a turma já sentou, aí já deu uma rajada de língua estranha, porque a língua estranha é a língua estranha. Eu sou batizado com o Espírito Santo, falo em línguas estranhas, o dom é meu, eu posso falar agora, se eu quiser. Já comecei a falar em língua estranha alto, com o microfone alto, e o irmão lá, eu falei assim, dá mais som aí, filho. Era uma caixinha, irmão, que você não podia nem chegar perto, que ele apitava, ele grita. Isso aqui eu posso chegar aqui em cima, que não acontece nada. Mas tem retorno que você fala, ele grita. Ele dá, como é que chama? Microfonia. E aí aquela gritaria toda, e todo mundo levantando. Irmãos, tinha irmão que ergueu a cadeira. E, aleluia! Agora pergunta o que eu preguei. Nem sei. Era assim que eles precisavam ouvir. E Deus usou a minha vida para fazer um barulho. Agora, ficou alguma coisa? Não sei. Nunca mais vou fazer isso na minha vida. Porque o Evangelho é muito sério. E a sua palavra é muito séria. E talvez aquele dia eu fiquei mais preocupado em querer agradar do que pregar. Aprendi a lição. Fui embora triste para casa. Porque a pessoa que convida alguém para pregar no lugar, ela tem que saber o estilo da pessoa, sim ou não? E depois que começou, tem que seguir. Mas a igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que bate palma só, não é uma marca. Não é uma igreja que dá muito glória a Deus, isso é estilo. Cada igreja tem o seu estilo. Tem igreja, irmãos, que o culto começa e você não escuta um pio. Eu já participei de culto, fui pregar numa igreja presbiteriana, de um pastor muito amigo, fui pregar para ele lá, e num aniversário de festa, me convidaram para pregar, o meu estilo, numa igreja presbiteriana, não tem nada a ver. O culto tem toda uma regra, tem todo um cuidado, tem toda uma sequência, tem toda uma liturgia. E eu estava seguindo a liturgia. Certinho, tudo certinho. E aquela igreja, quando eu terminei de pregar, não porque fui eu, mas porque o Espírito Santo falou, irmãos, quantas pessoas foram abençoadas. Voltei a pregar lá mais 10 vezes para o pastor, porque ele ia, naquele tempo, eu precisava dessa afirmação de sair e pregar fora, porque nós não tínhamos para quem pregar. Nós tínhamos pouca gente. Então eu precisava amadurecer, criar casca. E Deus foi abrindo espaço para que eu pregasse em outros lugares. E aprendi que cada lugar tem um estilo. E estilo não determina a presença. A presença de Deus, irmãos, ela é manifestada na igreja de Atos com 4 características. Primeira característica, doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que pregava a palavra. Tudo é importante, irmãos. Dança é importante. Luz é importante, telão de LED é bacana, som bom é bom, microfone bom ajuda, condições boas ajuda, departamento infantil ajuda, tudo é significativo numa igreja, tudo é importante num lugar, tudo. Mas a coisa mais importante de uma igreja é a pregação da palavra. É o ensino da palavra, porque é na palavra, irmãos, que tem o ponto de visão, o ponto de vista, o ponto de apoio e o ponto de chegada. A palavra avalia o que é verdadeiro. É a Bíblia que vai dar validade ao que nós cremos. Um rapaz do Banco Central, acostumado a contar notas e especialista em nota verdadeira, só conhece nota verdadeira porque o camarada de banco tem uma habilidade, o Bira deve ter essa habilidade, não é? Não sei se mais alguém tem essa habilidade, e você está contando as notas assim, essa é falsa, tira na hora.
E o camarada era do Banco Central, ele é especialista em nota verdadeira. E ele falou assim, deram uma nota falsa para ele, falou assim, essa nota aqui é verdadeira ou falsa? Essa nota é falsa. Ele falou, mas por que essa nota é falsa? Ele falou assim, porque ela não é verdadeira. Ele falou, eu não sei de nota falsa. Eu sei de nota verdadeira. Essa aqui não é verdadeira. Se não é verdadeira, é falsa. Eu sou especialista em verdades, não em mentira. E a palavra de Deus é especialista em verdade. E ela é a verdade, é a nossa regra. Ela avalia a verdade na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus por aí? É o conteúdo da palavra, não a forma religiosa. É importante olhar para a Bíblia. Semana passada aprendemos sobre o barro, que é a fusão da terra com a água. A água é símbolo da palavra, ela nos molda. Então, tudo tem que ser válido dentro dos limites da palavra. A palavra é o nosso limitador. 2, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja, a característica dela é comunhão. Aqui está aqui, ó. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa comunhão aqui é traduzida por koinonia, que é a comunhão em 3 níveis. Quantos níveis? 3. Comunhão vertical, eu e Deus. Isso é estilo de vida, irmão. Ter momentos com Deus é o estilo de vida da igreja. A comunhão vertical, ela direciona para a comunhão horizontal, com os irmãos. A Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros. A gente tem que suportar o irmão. Tem irmão bacana, tem irmão difícil, sim ou não? Tem irmão de veneta. O que é irmão de veneta? Conhece? Tem dia que está bom, tem dia que está ruim. E a Bíblia ensina que a gente tem que suportar isto todos os dias, Jéssica e Rafael. Então, a comunhão, ela é vertical com Deus e ela é na linha horizontal. Eu tenho comunhão com o meu irmão. Não é quantas vezes você fala no dia com a pessoa, não é quantas vezes você conversa, você liga. Tem pessoas que são mais estreitas de relacionamento. Bom, quer ver como isso é sério? Jesus, ele aparece para 500, ele envia, ele derrama o Espírito Santo sobre 120, ele envia 70, ele treina 12, ele leva 3 para o monte da transfiguração e tinha um deles que colocava a cabeça no seu peito. Então, tinha um que era mais estreita a comunhão, que era João. Tinha outro que a comunhão era bem estreita, mas não tanto quanto João, João, Pedro e Tiago. Tinha os outros 12 que ele ensinava por parábola, mas na hora de ensinar o que ele queria dizer, ele só reunia os 12 e explicava. E a comunhão horizontal é de um com cada um. Nós temos que ter essa comunhão. E a Santa Ceia é o ápice da comunhão da igreja. A Santa Ceia é um momento, e você que está na sua casa, você está em comunhão conosco aqui, pelo culto, pelo esse momento. E a mesma palavra que o presencial recebe, o online também. E a igreja hoje, que é híbrida, 2 asas, presencial e online, ela investe tanto no presencial quanto no online. Para quê? Para que a gente possa ter a mesma qualidade. Isso é comunhão. Não perder a comunhão. Tem pessoas que eu não vejo há mais de 1 ano e são membros da igreja. E não deixam de me ver toda semana, não deixam de ver a pastora toda semana, não deixam de ver os cultos toda semana. Elas estão no online. Hoje uma senhora estava aqui e falou assim, olha, eu estou indo numa igreja perto da minha casa, que é a igreja que o meu filho é pastor, mas eu sou membro da igreja sede. Assim que eu tomar a 2ª dose da vacina, eu vou voltar a participar do culto aqui. O meu filho já sabe disso, porque eu sou membro aqui. Só que eu assisto o culto lá presencial, mas um online da minha igreja. Pronto, é comunhão. E a comunhão, ela é vertical, horizontal e social. O que é o social? Quem tem, reparte com quem não tem. De vez em quando você não traz alimentos aqui. De vez em quando você não traz roupas que você não vai usar mais, mas são em bom estado, e a gente faz essa repartição para pessoas que precisam. Nós entregamos muitos cobertores. Esses dias a gente entregou um caminhão de cobertor nas comunidades.
Um caminhão. Mais de 300 cobertores foram entregues na comunidade. Nossa igreja tem até farmácia. Para quê? Para as pessoas menos favorecidas, que precisam de um remédio, precisam de uma receita. Onde você pega? Rua 13 de Maio, em frente à Igreja Central. É a farmácia nossa. Todos os remédios que eu recebo, às vezes de pessoas por doação, a amostra grátis, eu mando para lá. Por quê? Porque lá tem um farmacêutico que trabalha da forma social e uma estrutura para a distribuição dos medicamentos. Uma igreja que entrega 516 cestas básicas na cidade é uma igreja que tem que ser considerada, é um trabalho social. Resolveu o problema da fome, talvez perto de você? Talvez não. Mas ajudou 516 famílias a ter um alento. E isso é o social da igreja. E nós temos que fazer isto. O social faz a gente fazer uma visita no hospital, quando pode. O social faz a gente ir no asilo. Hoje nós temos que batizar uma senhora numa casa de repouso. Ela quer ser batizada, eu vou enviar um pastor lá para batizá-la. Esta é o social. Ela não pode vir, nós podemos entrar. Vamos levar uma pessoa vacinada, com todos os protocolos, com todo o teste feito, e entrar naquele lugar, uma pessoa, fazer o batismo e vir embora. Isso é o social de uma igreja. Não é? Essa é a demonstração do amor. 3, uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo: a adoração. A adoração. É uma igreja que adora. A adoração é diferente, irmãos, do que ter um bom louvor. A adoração é a espontaneidade que está dentro do coração. Hoje teve um grupo que cantou, alguém que ministrou, outros que tocaram, mas todos nós participamos da adoração. Todos nós tem o hino que a gente gosta mais, tem o hino que a gente sente mais alegria quando canta, mas todos os cânticos, eles exaltam a Deus. Pessoas que não conseguem, são deficientes auditivas, estão na live ou aqui presencial, elas não deixam de adorar, porque na sua linguagem é transmitido o culto. Isso é o social com a adoração. A adoração, ela supera conflitos que nos dividem. Sabe o que nos divide, irmão? São coisas pequenas. São coisas pequenas. A gente tem que aprender a valorizar a unção de Deus na vida das pessoas, por mais que a gente não entenda, a gente tem que valorizar. Às vezes eu não entendo algumas coisas, mas eu não vou ficar criticando. Porque é a forma de condução que Deus deu para aquela igreja, a forma que eu preguei naquele lugar, por exemplo. A forma que eu preguei no outro lugar, por exemplo. Aquilo lá não determina se alguém é cheio ou não do Espírito Santo. Nós somos cheios não por estilos, mas pelo manifestar da presença. O que determina uma igreja cheia do Espírito Santo? Ela tem palavra, ela tem comunhão e ela tem oração. E é uma igreja que ora. Uma igreja que ora não é orar somente no culto do Espírito Santo, que o Rafael é um dos dirigentes, não é a oração do monte, que sábado, sexta-feira agora, o grupo vai para o monte, não é só vir na casa de oração. Uma igreja que ora é uma igreja que tem um estilo de oração. Oração é criativa, sim ou não? Porque na oração a gente pede coisas para Deus que a gente às vezes nem imagina. Nem imagina. A oração, ela gera uma criatividade no crente que é algo poderoso. Cada um chora e ora conforme a sua necessidade. Um homem cego na estrada de Jericó, ele teve uma oração ouvida. Ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali foi uma criatividade com uma revelação. Ele estava dizendo ali a profecia de Isaías. Ele estava confessando o messianismo de Cristo. Ele estava revelando que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. A oração, ela é criativa. Abra a sua boca e peça. Peça não duvidando, crendo. Peça no nome de Jesus que recebe. Assim vivia a igreja primitiva. Perseveravam na oração. E quarto, que a marca de uma igreja cheia de Deus é uma igreja evangelizadora. Fala comigo assim: uma igreja, bem forte, uma igreja que promove o reino de Deus.
Irmãos, qual é a chance de eu batizar pessoas aqui se você não pregar para o seu amigo? Olha bem para mim. Nós temos 13 programas de rádio. 14 agora. 13 agora, perdão. Tem um que é regional. Tem muitos locutores aqui que fazem o programa toda semana. Já amanhã já vai um recado, deixa eu antecipar para vocês que estão no rádio. Essa semana o assunto é batismo em todos os programas. Nós temos programa de televisão. Nós temos o Facebook, o YouTube. O Tom está falando agora há pouco, a sua mãe está aqui? Não, está lá na sua casa. A mãe dele participa de todos os cafés e chá pelo Facebook, lá no Espírito Santo. Nós temos um dinamismo de chegar na casa das pessoas pela rede social. Um domingo como hoje, mais de 700 aparelhos estão conectados conosco. Se você multiplicar, isso dá quase 2.000 pessoas online num domingo. É muita gente. Mas será que todo mundo está ali para ouvir a palavra? Irmãos, eu não posso estar preocupado com isso, filho. Eu tenho que estar preocupado em pregar. Então, nós temos muita rede que pode chegar nas casas das pessoas. Mas a única forma de alguém vir para cá e receber Jesus e ter sua vida mudada é através da sua vida. Você é o porta-voz do reino. É isso. Você é aquele que vai ensinar a pessoa o caminho. Você conhece alguém que precisa de Jesus na sua vida. Quem conhece alguém, levanta a sua mão. Quem está disposto a ajudar na grande comissão, levanta a sua mão. Fala assim, eu tenho disposição para isso. A igreja de Atos era uma igreja evangelizadora. Primeira coisa, aonde que eles baseavam a sua pregação? Na graça de Deus. Não é uma pregação que humilha, não é uma pregação que põe a pessoa numa encruzilhada, não é a pregação que leva a pessoa a dizer assim, você vai para o inferno, não. Outra coisa, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você como teu pastor. Muitos vão voltar, muitos vão chegar, muitos estão voltando para os cultos presenciais. Tome a vacina. Venha protegido. Graças a Deus, a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer, a Janssen, mais vacinas, eu não sei se vão aparecer, que Deus dê graça, que remédio contra a Covid venda no supermercado igual analgésico, vendo na farmácia. Quando você vai tomando, vai tendo mais segurança, é o efeito rebanho que eles falam. Então os irmãos vão voltar. De domingo de manhã sempre tem irmãos voltando depois de 1 ano e tantos dias. Quando chegar esse irmão aqui, não fale para ele assim, olha quem está aqui, visitante, seja bem-vindo. Ele pode se ofender. Ele não deixou de participar, ele só não participou presencial. Ele é membro da igreja online. Ele está lá. Se a igreja criou o caminho da rede social para as pessoas participarem, é porque ela entende que o conteúdo que ela transmite via Facebook e YouTube é suficiente para ajudar a fé da pessoa. E é lógico, você já dei moral para você, né? Agora, você que está aí, é lógico que você tem que tentar migrar para o presencial, como era costume da sua vida, sempre. E essa migração vai acontecer naturalmente. E a gente, de vez em quando, tem que aprender a assistir um culto online também, não o culto online no horário do culto, costumeiro de vir, mas o culto online, porque o dia que precisar, você também tem essa ferramenta para você. Entende? Então, a gente tem que pregar o evangelho baseado na graça de Deus. É a graça de Deus que resolve. O que é graça? O favor que a gente não merece. Ela acreditava na soberania de Deus. Era uma igreja que acredita no milagre. Ela evangelizava porque ela praticava a sua evangelização no poder de Deus. E aí o Senhor acrescentava com sinais e prodígios. Pode pregar e garantir, Deus vai fazer maravilhas na vida dessas pessoas.
Você vai ver milagres na sua vida. Você vai ver milagres na vida dos outros. Sabe que a Bíblia fala? Aquele que traz alguém para Jesus. Eu não lembro onde está o versículo. Se alguém ajudar aí, rapidinho, procura para mim e acha. Aquele que traz alguém para Jesus, aquele que prega o Evangelho, aquele que, não é assim que está dizendo, mas é parecido com isso. Aquele que anuncia as boas novas, o Senhor responde às suas orações. Se tiver a oração travada sua lá no céu, se tiver oração que não está sendo ouvida, quando você evangeliza, Deus libera essa bênção sobre a sua casa. Acha para mim esse versículo. Quem souber já fala no que está. Olha bem para mim. Era uma igreja que pregava com naturalidade. Era natural. Não era uma campanha, agora vai ter a campanha de evangelização, não, era natural. Era natural, ela ia naturalmente pregando, ela ia, irmãos, de casa em casa, de rua em rua. Terça-feira eu vim de São Paulo, preguei lá na Vila Ema, saí de lá de São Paulo por volta de 10h30. Até sair, chegar na rodovia, e chegar aqui no Grau, aqui, para ir ao banheiro e tomar um café, era 1h. Quando eu fui pagar a conta ali, estava eu mais algumas pessoas, a mocinha do caixa falou assim, estão fora dos seus horários agora? Hoje? Eu falei, ela está nos observando, ela conhece a gente então. Lógico, mais de ano que a gente para lá toda terça-feira, depois às 8, 9, 10 horas, agora era 1h. Ela falou, hoje vocês estão fora de horário? Eu falei assim, nós estamos fora de horário. Estava meio vazio. Todo mundo passou, eu fiquei com cartão para pagar a conta. Ela começou a falar um pouco da vida dela, das dificuldades de irmão, de família, de casa, de enfermidade, de criança. Nunca tinha visto a moça, ela nos conhecia. Eu falei, eu sou pastor, ela falou assim, eu sei. Aí eu falei para ela assim, olha, e comecei a falar de Jesus para ela 1h, ali, era a oportunidade que eu tinha, foi natural. Nisso já começou a vir gente na fila, porque o posto está começando a ter movimento. Aí eu peguei, falei, dá um papel, uma caneta para mim, e escrevi para a menina lá, para a moça, o endereço da nossa igreja de Facebook e YouTube, e falei para ela assim, entra lá, ouça os nossos cultos, se você estiver aí, que Deus te abençoe, participa das nossas reuniões. Mas foi não tão natural para mim, quando eu chego lá fora, o pessoal, 1h pregando, pastor Toninho, falou assim, em todo tempo. É natural, está na gente isso, está em você isso. Outra coisa, era uma igreja que evangelizava com louvor a Deus, eles tinham alegria. E para terminar, era uma igreja que evangelizava com simpatia. Irmão, seja simpático com as pessoas. Quer ganhar alguém para Jesus? Ganhe ele para você primeiro. Se você ganha ele para você, fica muito mais fácil ganhar ele para Jesus. As pessoas não vão querer, eu vou naquele camarada chato, aquela pessoa chata, pelo amor de Deus, ele é muito chato. Ele dá asinho em sorrisal. Não é? Aí a pessoa vai, vou naquela igreja que o pastor briga com todo mundo. Não, não vou não. Eu vou levar alguém na igreja, mas sabe que o pastor fica nervoso e xinga as pessoas? Você tem medo. Então tem que ser simpático. E eles eram simpáticos. E sabe o que acontecia? Atos capítulo 4, verso 4. Olha o que acontecia. Acontecia um grande crescimento da igreja. Atos 4, 4. Esse versículo é novo, não estava aí salvo. Diz assim a Bíblia, Atos 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, acreditaram e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número a quase 5.000. Presta atenção. Aqui em Atos 3,
Atos 2, fala que, verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora, eles continuaram pregando, eles continuaram fazendo, e aumentou para quase 5.000. E eles continuaram fazendo, e eles continuaram pregando, e chegou até Piracicaba, na sua vida, na sua casa, e aqueles que abalaram o mundo chegaram aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso? E olha só, quem é que faz isso? Louvando a Deus, verso 47, do 2, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava o Senhor, dia a dia, o número de que ia sendo salvos. Era uma igreja que crescia, uma pessoa por dia, pelo menos, ela crescia 365 pessoas por ano, porque dia a dia, uma por dia, pelo menos acreditavam em Jesus. Então nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo? Vamos lá, aqui tem o poder da palavra, sim ou não? Aqui tem comunhão? Aqui tem adoração? Aqui tem evangelização? Agora vamos provar, vamos desafiar você. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.